A maconha é um outro assunto, mas já que você falou de maconha, liberação de drogas, vamos falar de uma operação que combate o tráfico de drogas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo anunciou ontem o encerramento da Operação Verão, realizada na Baixada Santista. Muita gente entoou o coro. Por que parou? Parou por quê? Durante os 105 dias em que os policiais estão deslocados para a região, os agentes prenderam 1.025 pessoas adultas e outros 47 menores de idade, além de apreender 2,6 toneladas de drogas e 119 armas de fogo ilegais. A operação também contabilizou 56 mortes de suspeitos, o que a gente sempre lamenta. Segundo o governo, todas as vítimas fatais haviam entrado em confronto com os agentes de segurança, o que deve ser investigado também. Em nota, o chefe da pasta, Guilherme Derrite, considerou que a operação cumpriu seus objetivos e disse que o combate à criminalidade na região será constante, com ampliação do efetivo permanente de policiais. Diogo da Luz, acho que com a sua avaliação, o governo tem ele fica naquela dúvida. Se ele vai enfrentar o crime organizado dentro do seu local de domínio, onde ele já instalou um governo paralelo, quando você entra nesse local, você vai ser recebido a bala. Tenta ingressar numa comunidade sem ser convidado, sem que o tráfico permita, você vai ser recebido a bala ou convidado mediante arma de fogo a se retirar do local. O crime organizado dominou estas áreas, sejam em morros, sejam em comunidades, escravizando principalmente a população de mais baixa renda. O governo teve coragem, entrou nessa região. E quando você entra, você vai tomar tiro. Quando você toma tiro, você responde com tiros. Diferentemente de algumas operações que eu vi midiáticas em outros locais, por exemplo, Rio de Janeiro, durante o governo de Sérgio Cabral, essa foi uma operação que teve, infelizmente, o número de mortos. O Ministério Público vai ter que investigar cada uma dessas 56 mortes para ver em que condições elas ocorreram, mas o balanço, 3 toneladas quase de droga, centenas de armas de fogo, mais de 1.000 pessoas presas que tinham mandado de prisão. Ou seja, é uma operação que, a meu ver, ela tem que ser estudada, planejada e talvez até renovada. Ou você acha que, por exemplo, aqueles organismos pretensamente defensores dos direitos humanos, pretensamente se colocaram contra, estavam mesmo preocupados com a população, em evitar mortes ou mesmo em barrar a ação efetiva da segurança pública de São Paulo? O que me preocupa, o que me interessa mesmo é ter segurança, poder andar na rua em tranquilidade. É isso que eu quero para mim, para meus filhos, meus netos, para todo mundo, na verdade, tá? Mas também não dá para comemorar de forma alguma 56 mortes. Se a gente colocar, seja em inglês, em francês, em espanhol, em português, que são as línguas mais comumente usadas no Ocidente, polícia mata dúzias de pessoas. Invariavelmente, em todas essas línguas, vai aparecer o Brasil. Ou seja, tem uma coisa muito errada com a segurança brasileira e não é de hoje. Portanto, o governo pode estar fazendo coisas melhores, mas ainda falta muito. Agora, o que mais me espanta, Capês, é quando eu vejo, prenderam 1.045 pessoas, 438 que já tinham ordem judicial de prisão, que eu falo sempre aqui, nós temos 330 mil pessoas no país com ordem judicial de prisão não cumprida. 2,5 toneladas de drogas, me desculpe, mas me parece muito pouco, porque isso não é nem 0,1% das drogas que transitam pelo Brasil. É pouco ainda. E 119 armas ilegais. E diz que a operação está encerrada? Aí eu não consigo entender. Acabou a criminalidade na Baixada Santista? Agora é tranquilo, posso ir lá, usar meu celular andando em qualquer calçadão lá que não vai acontecer nada, em qualquer rua, atravessar o túnel do Guarujá tranquilamente que acabou o problema? Claro que não. Então, se esse governo fez avanços e acha que esse é o caminho, e eu espero que consiga avançar a ponto de não ter mais 56 mortes, e como bem disse você, elas têm que ser muito bem investigadas e não me cabe julgar aqui enquanto não houver uma investigação muito clara. Mas tem que não terminar uma operação dessas. Tem que seguir fazendo ela sempre da melhor maneira possível para que eu possa cruzar o túnel do Guarujá com o celular na mão, sabendo que não vai acontecer nada. Esse é o reclamo de toda a sociedade. Agora, claro, tem 56 mortes,
há 56 laudos necroscópicos. Cada um desses laudos vai mostrar os orifícios de entrada dos projéteis, se foram disparos pelas costas, se foram disparos a queima-roupa, onde você tem aquela zona de esfumaçamento e tatuagem típica do disparo a queima-roupa. Isso é uma análise técnica e cabe ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, um dos departamentos mais especializados da Polícia Civil de São Paulo, e ao Ministério Público investigar cada uma dessas 56 mortes. Agora, no todo, como você bem colocou, a operação ela foi bem sucedida. A pergunta que se faz, e você dirigiu essa pergunta, e acho que ela deve ser respondida pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, por que parou a operação? Houve um esgotamento de forças? Foi considerado satisfatório o resultado? As apreensões? Por que parou? Por que não se prossegue com planejamentos, cuidado, diminuição do número de casualidades, se possível a zero? O ideal é que não morra ninguém. Mas que as pessoas que têm que ser presas sejam presas. As drogas que têm que ser apreendidas sejam apreendidas. Você entra hoje numa comunidade de Morrinhos, tenta entrar ali sem uma segurança para você ver o que acontece. Toma tiro na entrada no carro. Não sei como é que está a situação agora. Então é importante sim que a operação prossiga. Ou o Wilson Pedroso acha que não, que está tudo certo e tinha que ter parado mesmo? Capês, eu quero é mais. Eu quero uma operação dessa por região. Porque o que as pessoas querem, muito bem disse o Diogo, é segurança, é se sentir seguro na rua. Tiro o chapéu e dou os parabéns pelo Derrite, por essa operação em Santos. Quantos foram? 1.025 pessoas que estavam pedidas pela justiça foram presas. Com todo o holofote e toda essa transparência que muitas vezes a população tem de filmar, duvido que esses 56 mortos não foram em confronto com a polícia. Não quero tirar a conclusão, porque acho que o Ministério Público ainda vai averiguar, mas duvido que a polícia entrou numa comunidade onde o PCC tem correntes, que o policial entrou e recebeu flores, recebeu bala, e a polícia revidou, porque ela está lá, sabe fazer o quê? Para proteger a sociedade. Para proteger a sociedade. Não está lá para matar ninguém, não. Ele está lá para proteger a sociedade. E não são só as toneladas que foram apreendidas. Parou a venda de drogas que destroem a família. Não é só maconha não é maconha, não. É maconha, é cocaína, é crack. Olha o que a gente vê na Cracolândia. Quantas famílias estão sendo ceifadas na Cracolândia por bandidos? Essas operações têm que se alastrar pelo Estado. Quero que o Derrite faça uma operação de inteligência em todas as localidades. A polícia tem que estar ativa e prestativa, não tem que dar atenção a direitos humanos. Direitos humanos não foi na casa do policial que foi morto no Guarujá e deixou esposa e criança. Eu não vi direitos humanos indo lá. Agora quando a operação entrou ali, logo após o policial ser morto, aí direitos humanos foi lá, olha, estão matando gente de bem, estão matando trabalhador. Trabalhador nada, estava escondido, estava com arma. Isso não é trabalhador não anda armado, trabalhador sai 5 horas da manhã para trabalhar, trabalhador tem 2 empregos para sustentar a família. Isso sim é trabalhador, não é cara que está de madrugada numa biqueira. Não é o cara que está de madrugada. Esse não é trabalhador. Esse é vagabundo. Esse é bandido. Trabalhador sai para sustentar a família. E essas pessoas que a polícia protege. Diego Tavares. Olha só, Capês, tem uma questão prática pelo qual a Operação Verão não pode prosseguir de fato. Também gostaria que prosseguisse porque, evidentemente, como disseram os colegas aqui, apresentou excelentes resultados. Mas a Operação Verão conta com o efetivo de outras localidades do estado. Então saem policiais de todo o estado para reforçar o patrulhamento na Baixada Santista. E considerando que a PM de São Paulo tem hoje um déficit de 20 mil homens, a gente não pode deixar o restante do estado desguarnecido. Ela ocorre durante o verão, porque justamente durante o verão tem o maior volume de pessoas na região da Baixada Santista. E só para acrescentar, porque o Wilsinho aqui deu voz para o meu sentimento. Eu, depois dessa brilhante fala dele, eu vou falar muito pouco.
Eu não lamento, claro, se foi morto algum inocente, se alguém acabou perdendo a vida, seja pela ação equivocada de um policial militar, que conta, a Polícia Militar conta com uma justiça especializada que é muito dura e certamente vai punir se for o caso, conta com uma ouvidoria onde a sociedade pode fazer ali, registrar a sua reclamação, mas se essa morte foi de uma pessoa que levantou uma arma para tentar tirar a vida de um policial, que também é jovem, é negro, é pai de família, é parte da sociedade, de fato eu não lamento nada que esse criminoso, não vou nem chamar de suspeito, tenha encontrado o seu fim merecido. Então, também registro aqui os meus parabéns ao Guilherme Derrite, ao governador Tarcísio por essa operação que, de fato, corrigindo o déficit da Polícia Militar de São Paulo, algo que a gente espera que aconteça, tem que ser recorrente, sim, na Baixada e no restante do estado que passa por uma grave crise de segurança pública. Leandro Ferreira. Olha, Capês, eu estava pegando aqui os números de apreensões de drogas pela Polícia Rodoviária Federal no ano passado. E foram 707 toneladas apreendidas pela Polícia Federal no ano inteiro, né? Em alguns casos, você pega assim, em uma única rodovia, 55 toneladas, né? E a gente está falando de uma cidade que supostamente é importante logisticamente para o tráfico de drogas por conta do Porto de Santos e das ferrovias que o secretário Derrite conhece muito bem, inclusive, né? Então, acho que nós temos que fazer um balanço dessa operação, inclusive no que diz respeito à sua eficiência. Eu não sei quanto custa, né? Eu não sei, por exemplo, se não teria sido mais propício ter garantido que os policiais participantes da operação todos estivessem com câmeras corporais, né? Foi uma câmera corporal que, inclusive, que registrou uma lamentável perda de um soldado da rota, né? Uma cena cruel que foi gravada pela câmera. Só não salvou a vida dele, né? Não salvou, infelizmente, né? E eu me solidarizo com a família dele. Acho que ele é um policial, inclusive jovem, como alguém citou aqui, né? E deixou família e tudo mais, né? Mas rapidamente se identificou o suspeito, que foi preso em outro estado, inclusive. Então a câmera, ela serve não apenas para proteger o cidadão, mas para dar maior efetividade para a ação policial. E no mais, estas 56 mortes estão todas sob investigação pela ouvidoria da polícia, das polícias, né, pela Defensoria Pública nas ações que lhe cabem, né, que são sim instrumentos importantes na garantia de direitos humanos e que precisam ter o seu espaço. Há, em alguns casos, indícios graves, né, de mortes que seriam evitáveis. E ninguém tem como fim merecido a morte. No Brasil, a pena de morte é proibida. Todo mundo tem o direito a um julgamento. O que a pessoa tem como merecido é um julgamento. Se ela for condenada, que ela cumpra. Essas prisões, os 1.000 e poucas, não são todas de pessoas pedidas pela polícia, como você disse. Não há mandado para essas 1.025 prisões. Há, sim, pessoas apreendidas, armas, drogas, e isso tem que ser feito. Que bom que foi feito, né? Mas acho que a proporção que isso tomou, principalmente no assunto mortes e assunto gasto feito para que ela se realizasse, talvez pudesse ter um planejamento melhor e uma investigação melhor para que nas próximas vezes não possa ser dessa forma. Por exemplo, com câmeras e, por exemplo, com maior inteligência, como faz a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu em 365 dias 707 toneladas de drogas nas rodovias federais. Diogo da Luz? Rapidamente, só quero dizer, eu não comemoro indistintamente essa operação de forma alguma. Quando tem 56 mortes e a gente não sabe ainda em que condições, eu não posso comemorar. Comemoro, isso sim, as 438 prisões de pessoas procuradas com ordem judicial de prisão, que a polícia vem demorando muito para prender. E tem outras, no estado de São Paulo, tem outras 59 mil ordens judiciais de prisão a serem executadas. Agora, o Brasil é o único país do Ocidente que a polícia age matando 56 pessoas. Nós precisamos evoluir, atingir a segurança, sem dúvida, mas não por esse caminho. O que foi o senhor? Bom, não, só que o Leandro colabora com tudo que nós falamos até agora. Se essas 1.025 pessoas que foram apreendidas não eram pedidas pela justiça, vai os parabéns pela operação que o Derrite fez, porque está brotando bandido lá na Baixada. Está brotando bandido na Baixada. Se não eram pedidos pela justiça, são novos bandidos. Então, parabéns, Derrite, pela operação. Bom, muito bem.
Lembrando aqui, claro, ao nosso querido Leandro Ferreira, que ele falou do ótimo trabalho da ouvidoria e da defensoria, mas que a atribuição constitucional para investigar é da Polícia Civil e o Ministério Público também, como o dono da persecução penal, o dono da ação penal. E a gente confia que seja feita essa investigação, mas que assim que a PM recupere o fôlego, é necessário reiniciar esse tipo de operação, sempre com todas as cautelas. Bom, vamos mudar de assunto. Já falamos aqui da desoneração das empresas e dos municípios, que o Congresso quer e o governo federal não quer. Falamos aqui da Operação Verão, que aqui parece que houve mais ou menos um consenso na mesa de que lamentamos as mortes e queremos que elas sejam investigadas e parabenizamos a polícia pelos excelentes resultados, embora pudessem ser maiores se a operação continuasse.